Atos, capítulo 16, do verso 23 até ao verso 34. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Hoje o tema do sermão é o trauma do desespero. E é fácil nós assustarmos-nos com gente poderosa. Gente que tem poder sobre nós facilmente nos assusta. E o desespero é a resposta típica de quem se sente fraca, a pessoa que se sente fraca diante de um poder que é maior que o seu. Então vamos ver como é que isso acontece aqui no texto. Mas o plano do Evangelho, o plano de Jesus para ti, é que tu, no reconhecimento da tua fraqueza, não tenhas um ponto final, mas tenhas um ponto de transição. Deixa-me dizer assim, um ponto de transição para alguma coisa que é melhor do que a fraqueza. E a Bíblia fala nisso. Provavelmente tu estás a pensar nesta hora. Eu lembro-me, há uma altura na Bíblia em que a Bíblia fala que gente fraca pode ser tornada forte por causa da graça de Deus. Então é isto que eu quero pregar para ti, mas vamos voltar lá até ao texto. Portanto, volta aí até ao texto. Temos aqui circunstâncias muito interessantes que eu gostava de chamar a tua atenção para elas. Em primeiro lugar, nós começamos logo a meio da ação. Verso 23. Se tu voltares atrás, tu apercebes no início do capítulo 16 que Paulo está agora não na primeira viagem missionária, mas ele está numa segunda. Lembras-te há uns domingos, quando eu te falei no trauma das amizades perdidas? Era assim, o trauma das amizades perdidas. Lembras-te qual era a amizade perdida que infelizmente aconteceu na vida de Paulo? Era entre Paulo e Barnabé. Aquela dupla incrível que nós julgaríamos que nunca se iria separar, separou-se por causa de uma discussão, lembras-te, acerca de João Marcos em particular. Então, a ação continuou. E Paulo, olha, não era por Barnabé que Paulo ia deixar de ser missionário. É a mesma coisa missionário, a mesma coisa em relação a Barnabé. Não era por Paulo que Barnabé ia deixar de ser missionário. Então os dois ficaram na missão. Fizeram a missão separados. Quem é o substituto para Barnabé? Paulo contratou logo alguém. Quem é o substituto? Silas. Então agora não encontras Barnabé, mas encontras Silas. Vou pedir que tu dês assim uma leitura na diagonal no início do capítulo 16, sobretudo a partir do verso 9. Nós já no passado falámos algumas vezes sobre este texto, não é? Quando Paulo tem uma visão, ele passa a Macedónia e onde é que ele vai terminar? No verso 12, onde é que ele chega? Verso 12, qual é a cidade onde Paulo está? Filipos. É de Filipos que vêm os
Filipenses, exatamente. E uma coisa interessante é que nesta cidade de Filipos, o Espírito Santo faz uma obra incrível. Ainda este ano, na nossa igreja-mãe, lá na Lapa, nós falámos sobre isso. No verso 14, tu vês que o Evangelho atinge quem? Quem é que atinge o Evangelho? Lídia. Como é que era Lídia socialmente? Era rica. Porquê? Ela trabalhava na indústria da moda. A indústria da moda. Acho que ainda não temos aqui ninguém que trabalhe na indústria da moda. Eu gostei como disse, designer de moda mesmo. Olha, é só para se não sabiam, passam a saber. Então, imaginem, há alguém que é atingido, Lídia, neste contexto. Logo a seguir, a história é interessante. No verso 16 aparece uma jovem completamente diferente, não trabalha com design de moda. Qual é a jovem que aparece no verso 16? Força. Que tinha um espírito de adivinhação. Qual era a maneira com que como é que tu chamavas esta jovem com espírito de adivinhação hoje? Como? Não há problema nenhum. A Filipa disse cigana. Há muitos ciganos que de facto leem. Não, desta resposta mais sincera, que se oferecem para ler. Mas ok, podemos ir mais longe. Mais longe. O que é que tu chamavas a uma pessoa que vive da adivinhação? Hoje, com a linguagem de hoje. Uma bruxa. O que é que tu dizias, Michel? Uma? Macumbeira. Aí, essa é para os irmãos do Brasil. Essa é para os irmãos do Brasil. Macumbeira. Porque eu posso dizer-vos que não havia macumba em Portugal. Alguém a trouxe para cá e não foram... Ok? Mas olha, bem visto. Portanto, imagina, o Evangelho atinge primeiro uma senhora bem na vida e a seguir atinge uma jovem que é explorada com base no ocultismo. É incrível, porque nós já falámos acerca disto no passado. O Evangelho atinge mesmo na prática todo o tipo de pessoas. Atinge todo o tipo de pessoas. Atinge as pessoas da alta, atinge as pessoas com uma circunstância mais carente. E agora, vejam bem, por causa daquilo que Paulo, na sua viagem missionária, a pregação, o que é que significa? Portanto, cria-se um sururu a partir do ministério de Paulo, que, por exemplo, no verso 18 diz que ele libertou esta jovem feiticeira. Mas no verso 20 já mostra Paulo a ser apresentado aos magistrados, segundo uma acusação. Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Porquê? Porque para uma cidade que tinha a influência do ocultismo, de cada vez que o Evangelho está a ser pregado por Paulo, há consequências de pessoas a serem libertas desse ocultismo. Então, como qualquer negócio, até os negócios do oculto, quando dão dinheiro, e se por alguma razão o dinheiro que está a sair do negócio do ocultismo deixa de pingar, as pessoas começam-se a revoltar contra quem prega o Evangelho. Então é por causa disso que eles são apresentados. E verso 21, continua a acusar, estes homens expõem-nos costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Sabem, só isto dava uma mensagem à parte, porque há aqui muito daquilo que nós falámos na semana passada também. Muita discriminação, muita xenofobia, que eles estão a ser apontados por serem judeus e por trazerem práticas estranhas àquilo que acontecia em Filipos. E a multidão, olha aí, verso 22, se levantou unida contra eles. Qual foi o melhor consenso que o apóstolo Paulo conseguiu nesta altura? Consenso contra, unidos contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E é aqui que nós ficamos, porque começámos a ler do verso 23 em diante. Então, estes homens, Paulo e Silas, já, não levem mal dizer assim, Algés, nós estamos mais à vontade, já apanharam, e estão presos, não é? Havendo-lhes dado muitos açoites, verso 23, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E entra a personagem carcereiro. Portanto, temos aqui 3 personagens que de alguma maneira caracterizam aquilo que Deus está a fazer em Filipos. Lídia, da alta,
a jovem adivinhadora, de uma classe muito mais desfavorecida, e curiosamente agora um carcereiro, como se fosse um guarda prisional. Qual é a vossa ideia acerca dos guardas prisionais em Portugal? É uma profissão de luxo? Pelo contrário. Ok? Mas este carcereiro entra aqui. O qual, tendo recebido tal ordem, verso 24, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eu não sei se tu já tiveste uma experiência parecida. Eu nunca tive. Eu nunca tive preso e, sobretudo, preso com os pés a um tronco, mas apercebes-te, vamos dizer assim, da tortura que era ter os pés presos a um tronco. Agora é engraçado. Verso 25. Portanto, no verso 24 nós ficamos assim, ai, coitado de Paulo, coitado de Silas, eles não merecem, coitados. E o que é que diz o verso 25? E perto da meia-noite, o que é que Paulo e Silas faziam? Hã? Paulo e Silas estão aqui a orar e a cantar hinos e outros presos os escutavam. Então, o que é que está aqui a acontecer? E eu quero chamar a tua atenção para isto. Porque, de facto, o que acontece aqui é o louvor. Há pouco o Daniel estava a partilhar o seu testemunho e mencionou esta mensagem. O modo como o louvor, quando acontece bem feito, tem poder de mudar a nossa vida. O Daniel estava, por exemplo, a partilhar algumas das recordações que ele tinha no passado, no Brasil ainda também, de como determinados momentos de louvor, até em casa das pessoas, o marcaram. E o louvor tem esta capacidade. O louvor, quando acontece bem feito, pode gerar consequências inesperadas. E eu quero chamar a tua atenção porquê? Porque qual é a consequência inesperada? Aliás, quando eu digo consequência, a Bíblia não diz que a coisa do verso 26 aconteceu necessariamente por causa da coisa do verso 25. Mas o que é que acontece no verso 26, depois de o verso 25 notar o louvor e a oração de Paulo e Silas? O que é que acontece? Um terremoto. Já viste o poder da sugestão bíblica? Eu não te estou a dizer que se a gente cantar muito bem, a terra vai tremer, mas não deixa de ser significativo que este seja o encadeamento que a Bíblia faz. Eles louvam e há um terremoto. Olha aí, verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu não sei quando é que foi a última vez que sentiste um terremoto. Eu lembro-me. Não foi quando? Foi este ano já, não foi, Newton? Então eu vou-te contar. Foi agora. Foi este ano. Foi. Eu estava a trabalhar muito afincadamente no escritório lá na igreja. Eu acho que era uma segunda-feira. Não tenho certeza. Acho que era uma segunda. E estava eu e o Newton. Eu no escritório... E o Newton logo na sala, portanto na sala do apartamento lá da igreja, e de repente eu estou a trabalhar e eu sinto, é engraçado, não foi propriamente a terra a tremer. Foi como se de repente, isto é a minha sensação não é nada científica, mas foi como se de repente o prédio tivesse deslizado. Não foi género, foi o prédio tivesse deslizado. E eu senti aquilo claramente. Levanto-me, vou ter com o Newton e pergunto-lhe, sentiste? E o Newton olha para mim e diz, não. É verdade. E eu disse, é melhor irmos lá para baixo. E quando ele deu por eles, já estávamos junto ao muro do aqueduto, porque de facto, pronto, não sei, esta é a minha maneira de ser. Eu estava lá, depois veio o senhor Fernando, o nosso vizinho, e estivemos ali a conversar um pouco e depois acabámos por voltar. A experiência de nós sentirmos a terra a tremer não é necessariamente uma experiência agradável. Por exemplo, há pouco tempo a família Sousa foi ao Quake, não é? Nós também já fomos ao Quake. Não sei se vocês já foram ao Museu do Quake. O Miguel trabalha lá, o Miguel Nascimento trabalha lá e com sorte ele até vos arranja uns descontos para entrar. Eu recomendo, sobretudo para crianças pequenas, levem até ao Quake, porque há lá uma reprodução do grande terremoto de 1755. É muito divertido. É muito divertido. Ok? Portanto, coloquem-se na agenda. O Museu Quake é mesmo ao lado do Museu dos Coches. O irmão Paulo e a irmã Binda não foram lá. Têm de ir, estão a perder. É muito bom. Então, a pessoa vai lá e senta-se e tem uma reprodução, como se estivesse numa igreja. É até parecido. Como se estivesse numa igreja e de repente está e sente o terremoto, o famoso terremoto de Portugal, de Lisboa, 1755, no dia 1 de novembro.
Por acaso agora até fez uma data redonda. Agora, porquê é que eu quero falar nos terremotos? Porque, de facto, o poder de Deus exprime-se nesta hora, enfraquecendo o poder de quem quer mal àqueles que são de Deus. Vou voltar a repetir. Depois desta sugestão bonita, que tenha sido o louvor e a oração o prefácio do terremoto, é uma sugestão bonita, o que acontece é que, como as cadeias se abrem, como os presos se soltam, há um encadeamento que volta a ser curioso. O poder de Deus, porque o terremoto aconteceu pelo poder de Deus, exprime-se enfraquecendo as cadeias daqueles que estavam contra quem pertencia a Deus. E a primeira reação que vai ser notada por esta personagem que entrou agora, pelo carcereiro, no verso 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E é por isso que hoje nós falamos de desespero, porque nesta altura, quando o carcereiro vê isto acontecer, ele fica desesperado. Desesperado. Talvez seja a ocasião em que a Bíblia... Bem, há outras ocasiões no Velho Testamento. Por exemplo, às vezes na batalha, quando ainda no outro dia eu estava a ler aquela história em Juízes, de Císara. Portanto, há momentos no Velho Testamento, e depois mesmo com alguns reis, em que quando os reis ficam feridos, eles pedem que os matem logo. Mas no Novo Testamento talvez não haja outro episódio como este que explique tão bem a angústia, o desespero que sente alguém que de repente vê que o controle das circunstâncias lhe fugiu por completo. Pensem, eu não sei se vocês têm experiência de prisão. É melhor não dizerem, se tiverem. Mas eu não tenho. Já no passado já terei compartilhado isto aqui em Algés. A minha única experiência de prisão foi visitar um amigo durante um ano ali na prisão da Carregueira. E claro, é muito melhor ter a experiência de prisão visitando do que estando lá. Mas uma das coisas que eu quero dizer-te é que quando tu estás num lugar como uma prisão, tu consegues distinguir muito bem a diferença entre quem prende e quem está preso. As figuras da autoridade têm ar de ter autoridade e quem está preso não tem ar de ter autoridade. Portanto, há uma grande distinção dos papéis. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Pensa como é que se sentiria o carcereiro antes do terremoto acontecer. Pensa no poder que o carcereiro tinha sobre aqueles presos. E agora que o poder que o carcereiro tem desapareceu de um momento para o outro, ele fica desesperado. Deixa-me sugerir-te. Muitas vezes o desespero é a reação mais natural que nós temos a haver uma troca dos poderes à nossa volta. E é por isso que aquele homem pensa no suicídio. Porque quando tu passas por circunstâncias em que houve uma mudança no poder que tu exerces, às vezes não é difícil tu pensares, mais vale eu não viver esta vida. Naquele momento, o homem que tinha poder sobre Paulo e Silas fica sem poder e ele pensa assim, é melhor eu não continuar a viver. Uma vida onde eu não tenho o poder que costumava ter, é melhor ser uma vida terminada. Claro que nós não temos exatamente os pensamentos que o carcereiro teve, mas nós temos um encadeamento dos acontecimentos que nos traz uma coisa inesperada no verso 28. Ele, o carcereiro, já está pronto para se matar. Como é que ele se ia matar? Verso 27, está aí o detalhe. Como é que é com a espada? Não é? Como se diz, nos filmes orientais é um harakiri, não é? Está pronto para fazer um harakiri. E é interessante, olha Paulo. Paulo clamou com grande voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. In extremis, Paulo impede um suicídio. Paulo impede um suicídio. E quando Paulo impede um suicídio, Paulo demonstra que Deus tem mais poder do que aqueles que têm poder sobre nós. Deixa-me explicar-te isto.
Naquele momento de desespero, o carcereiro pensa, eu perdi o poder que deveria manter sobre estes presos, e que provavelmente o que ele pensou é, eu agora estou à mercê de quem tem poder sobre mim. E ele pensa assim, provavelmente o que me pode acontecer é o final da minha vida nas mãos de quem tem mais poder sobre mim. E é quando Paulo diz, calma, ninguém fugiu, está tudo bem. Para quê? Para que naquela hora de desespero, o homem não fizesse apenas aquilo que é natural, quando tu te sentes nas mãos de um poder que homens têm sobre ti. Agora vamos aplicar isto a quem passa por momentos semelhantes ao do carcereiro. E atenção, provavelmente tu nunca passaste por uma circunstância como a do carcereiro, graças a Deus. Mas deixa-me tentar usar os princípios desta passagem para que tu possas refletir sobre a tua vida. Até que ponto é que há algumas coisas que te podem tentar ao desespero, não são maneiras de tu valorizares mais o poder que os homens têm sobre ti do que o poder que Deus tem sobre ti? Vou voltar a repetir. Até que ponto é que os momentos em que nós desesperamos não são maneiras de nós valorizarmos mais o poder das circunstâncias sobre nós, mais o poder das pessoas sobre nós, do que o poder de Deus sobre nós? Por isso mesmo, no verso 28, quando Paulo diz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, ele, como é enviado de Deus, ele vai oferecer ao carcereiro algo mais do que a lógica do sofrimento, do que a lógica do desespero. Que o mal seja o que os outros te querem, carcereiro, mas não faças tu, a ti próprio, de acordo com o mal que outros te podem querer. Afinal, e é isso que Paulo vai explicar, Deus é mais poderoso do que aqueles que são poderosos sobre nós. E essas palavras de Paulo vão antecipar o próximo nível da conversa. E é interessante. E o próximo nível da conversa não fica apenas no nível físico, no nível físico da vida. Vai para o nível eterno. Verso 29. Pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. É bonito porque demonstra que pelo carcereiro se prostrar, as palavras de Paulo tiveram poder sobre a vida dele. Porque naquele momento ele reconhece o seu lugar, vamos dizer assim, de submissão às palavras de Paulo. Imagina um homem, uma mulher com fé numa circunstância desesperada. As palavras têm poder. Aquele carcereiro imediatamente se submete a Paulo, todo trêmulo, e tirando-os para fora diz, Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E é tão engraçado porque aqui há uma mistura dos dois planos. Estamos a falar de salvação física, mas também já há uma mistura com a salvação espiritual. Porquê? Como é que tu te apercebes disto? Pela resposta de Paulo. Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pensa nisto. Paulo tinha salvado o carcereiro a nível físico, porque o carcereiro ia-se matar. Mas Paulo agora salva, não é ele que salva, é através de Jesus, óbvio, mas agora é como se salvasse o carcereiro no nível espiritual. Porque Paulo reagiu com fé, ele teve poder de dar vida física àquele carcereiro e teve o poder de dar vida espiritual a ele. E olha aí verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Sabes o que é que isto significa? Que o carcereiro estava relacionado com as feridas que o apóstolo Paulo e Silas tinham. E que nesta altura começou a fazer aquilo que provavelmente não tinha feito antes, que foi o quê? Cuidar das feridas de Paulo e de Silas. É interessante. E não fica por aqui, há mais detalhes. E o que é que acontece? E logo a seguir, o que é que acontece com o carcereiro? Ele é batizado, é batista, ele, batizado na hora. Paulo teve de fazer em resumo a preparação dos 3 meses, fez ali quando lhes pregou o Evangelho, mas ele está pronto. E a história não acaba. Atenção, a história não acaba. Todos estes detalhes são deliciosos, mas a história não acaba. Porque já que falei em delicioso, olha aí, verso 34. E finalmente, né, como quem Paulo e Silas imagina a pensar, epá, isto sabes o que é que dá? Imagina, à meia da noite estás a cantar, estás a orar, né, sentes um ratinho a roer, não é? Olha aí, verso... Os irmãos do Brasil sabem o que é um ratinho a roer?
É fome, exatamente. No Brasil também é um ratinho a roer? Não é um ratinho a roer? Não existe a expressão. Se calhar há outros animais envolvidos, mas aqui é um ratinho. Então olha aí, verso 34. E levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa. Eu consigo imaginar Paulo e Silas a pensar: agora sim que nós estávamos com fome. E vejam como termina. E na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Este texto é um texto bonito, meus irmãos. Cada detalhe dava para muito. E eu não quero levar o vosso tempo, quero terminar esta mensagem. Quero dizer-te isto. Quando tu reconheces que Deus tem mais poder do que aqueles que têm poder sobre ti, tu vives esta vida sem desespero e a próxima vida também. Vou voltar a afirmar. Quando tu reconheces que Deus tem mais poder do que aqueles que têm poder sobre ti, tu vives esta vida sem desespero e a próxima vida também. Como é que nós gostamos sempre de culminar? Podes vir, Daniel, para nos irmos preparando já para o último cântico. Como é que nós gostamos sempre de culminar aqui as mensagens, falando em Jesus? Porque a propósito do trauma, do desespero, fomos para o carcereiro. Para uma pessoa que viveu uma circunstância em que ele estava prestes a suicidar-se. Uma espécie de semi-Judas, não no sentido da traição, mas no sentido do suicídio. Quase que se suicidou como Judas. Mas agora que eu te falei no carcereiro e te mostrei como Paulo, através da pregação do Evangelho, resgatou o carcereiro do desespero, porque lhe demonstrou que o poder de Deus era maior do que o poder dos superiores hierárquicos do carcereiro. Quero voltar a dizer-te a mesma coisa, lembrando não apenas o carcereiro, mas Jesus. Porque Jesus sentiu uma agonia grande. O termo, se fores lá, é mesmo agon. Se fores lá a Lucas 22, 44, é mesmo a palavra grega de onde vem a nossa expressão agonia. Aliás, tu sabes que quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, está no jardim do Getsemane, horas antes da sua morte, ele, na sua agonia, ele transpira sangue. Ele transpira sangue. Mas Jesus passa por esse momento também para que quando tu passas pelas tuas agonias, tu possas ter a certeza, a esperança de que maior é o poder de Deus do que o poder das coisas que nos fazem desesperar. O poder de Deus é maior do que o poder das coisas que nos fazem desesperar. E era aqui que eu gostava de terminar esta mensagem. Provavelmente já houve no teu passado e pode até estar a acontecer alguma coisa agora que tu te sintas sujeito ao poder de uma determinada circunstância. Podem ser questões, às vezes, de emprego, no trabalho, relacionamentos no trabalho difíceis, um chefe difícil. Podem ser questões no casamento, para aqueles que estão casados, dificuldades no casamento. Podem ser sonhos que tu gostavas de concretizar e que não acontecem, e tu vais-te sentindo sempre incapaz diante do poder destas circunstâncias. As circunstâncias têm sobre ti um poder tal que tu és levado a dizer uma coisa parecida como o carcereiro diz, não para te suicidares, mas esta vida não vale a pena ser vivida. Se eu vou estar nas mãos deste poder, eu prefiro não viver esta vida. E hoje o meu papel é lembrar-te que tu não deves responder com o desespero, mas que deves responder com fé. Com convicção que Jesus fez um trabalho tão perfeito que não há circunstância que tu estejas a viver que tenha mais poder do que Jesus. Não há circunstância que tu estejas a viver agora que seja tão mais difícil que nem Jesus era capaz de resolver. Eu não quero que fiques com a ideia errada. Eu não te estou a dizer que a maneira como Jesus nos ajuda é fazendo desaparecer estas circunstâncias. E nós às vezes gostávamos que Jesus não fosse um Deus a sério e que fosse uma espécie de ídolo que nos desse assim um abracadabra e fizesse as circunstâncias desaparecer. Provavelmente a circunstância difícil que tem poder sobre ti não vai desaparecer. Provavelmente a circunstância não vai desaparecer. Mas tu és chamado a, dentro dessa circunstância, agir com fé.
E a coisa extraordinária que vai acontecer é que quando tu ages com fé, tu vais descobrir uma vida que não julgavas possível de ser vivida. O carcereiro julgava que não havia mais vida para viver depois daquele momento. E é tão bonito no verso 34, na sua crença em Deus, qual é o último sentimento que aqui está a caracterizar o carcereiro? A sua alegria. Alegrou-se ele e a sua casa. Alegrou-se ele e a tua família. Pela fé, há alegria para a tua família. Pela fé, há alegria para a tua casa. Pela fé, há alegria para ti. Que o Senhor nos ajude. Vamos responder tentando assim cantar do mesmo modo que liberta grilhões e que abre cadeias. Vamos ficar de pé, vamos responder com o nosso louvor, com a nossa adoração.